Fale para quem está no seu lado, com esses códigos de sabedoria. Diga agora com mais fluidez para essa pessoa: domine as pressões da vida com esses códigos de sabedoria. Que códigos são esses? Sente-se no seu lugar que eu vou te contar agora, amém? Essa palavra já foi contextualizada, você já sabe o que Deus fez nessa tarde, e eu quero dizer então essa palavra de uma forma diferente. Nós geralmente começamos a palavra com um texto bíblico, né? Mas eu já vou começar com os textos a cada ponto daquilo que Deus me entregou. Mas eu preciso fazer um contexto, uma introdução, para que você entenda por que o tema desta palavra. O tema é: domine as pressões da vida. E nós sabemos que todos os dias nós temos pressões que vêm por meio do pecado, das tentações, das propostas. E cabe a mim e a você exercitarmos na nossa caminhada, para que nós consigamos escolher o melhor. E o melhor é sempre escolher a Deus, amém? Só que existem muitas pessoas que elas reclamam das pressões da vida. E aí está uma triste realidade, porque reclamar não resolve. A menos que esse reclamar seja clamar mais uma vez. A menos que esse reclamar seja clamar de novo. Aí sim vai resolver. Mas reclamar no sentido de encontrar motivos para se entristecer, lamuriar, não vai resolver. Mas o fato é que existem muitas pessoas profissionais em reclamar. Você conhece alguém que é profissional em reclamar? Ou você já conheceu? Pois bem, essas pessoas colocam culpas em tantas coisas e esquecem, sabe do que? De preparar, diga assim, o corpo, o espírito e a alma para dominar as pressões. Muitos reclamam das pressões da vida, mas esquecem que o verdadeiro segredo está em se preparar para dominá-las. É ou não é verdade? A verdade é que, diga assim, a pressão revela a saúde do teu coração. Pode gravar aí, equipe de mídia: a pressão revela a saúde do teu coração. Isso não sou eu que digo, a própria biologia, a ciência, a medicina. Quando você quer ver a sua pressão do coração, você vai lá, coloca o aparelho e a tua pressão vai te dar um indicativo de como é que está a tua saúde, a tua circulação, não é verdade? Para o mundo espiritual não é diferente. As pressões da vida, elas servem para nos dar um apontamento de como nós estamos, amém? Então, se você só quer reclamar e você não quer viver as pressões da vida, sinto te dar uma notícia que talvez você não goste. Pergunta para quem está no teu lado: quer viver sem pressão? Então morre. Quer viver sem pressão? Quer ver lá, se tiver os batimentos, né? Indo e subindo. Quer ficar sem pressão? É só você experimentar aquilo parar de bater. É forte isso, né, queridos? Então, viver sem pressão, a única solução é só morrendo, entre aspas, porque alguns podem querer utilizar uma palavra dessa: então eu vou me matar. Ei, meu irmão, tenho que te fundamentar em relação a isso. Tome cuidado, eu tenho que contextualizar. Só morrendo não quer dizer que é de qualquer modo. Se você quer ir para esse lado, você vai correr um grande risco, porque se só quem tem direito de te dar vida ou a morte é o Senhor, esse direito não me pertence nem te pertence. Então aquilo que o mundo às vezes, ou o inimigo, tenta apresentar como uma solução: tu está cansado, está sobrecarregado, tira a tua vida que vai resolver. Engano. Porque a pressão, ela acaba naquele momento no corpo, mas não te esquece que a tua alma, ela é eterna. E é conforme você lida com as pressões dessa vida, em vida, perdoe a redundância, é o que vai te proporcionar ou ter uma vida eterna, ou ter a ausência de Deus, o sofrimento eterno. E aí sim, não vai se comparar às pressões dessa terra, em detrimento da pressão de viver eternamente sem Deus. Então, é muito forte isso. Então, não interprete negativamente essa expressão.
Mas eu trago isso à tona apenas para dizer que viveu, respirou, tem problema, tem pressão, faz parte da minha e da tua existência. Então, já que eu te fundamentei que não é muito bom você pensar nessa hipótese por você mesmo, isto é, a morte, eu te pergunto, quer morrer? Pergunta alguém do lado, quer morrer? Não, ninguém quer morrer, é ou não é verdade? Então, se você não quer morrer, é necessário que você aprenda, através dessa palavra, a partir de hoje, a dominar as pressões da vida. Por que é importante dominar as pressões da vida? Me pergunte, por quê? Porque senão elas vão te dominar. E agora sim, diante desse contexto, eu peço para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, porque nesse versículo fundamenta-se aquilo que Deus me entregou como sendo o primeiro código de sabedoria para que você domine as pressões dessa vida. Provérbios 4, 23 nos diz: guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Portanto, o primeiro ponto, repita comigo: guarde o seu coração. Por que guardar? Porque dele provém as saídas da vida. De todas as coisas é importante guardar o coração, porque tudo começa lá. Amém? Lembra que a gente falava hoje de manhã sobre a mente? As maiores batalhas acontecem na mente. Não falo coração, não é esse coração de carne, estou falando da tua mente. As maiores batalhas, elas começam aqui dentro. E segundo o que o pastor Júnior complementou, de um livro, bem conhecido, todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento gera você se externaliza por meio, gera um pensamento, o pensamento gera uma ideia gera uma ação gera um resultado. E se você começa com pensamentos maus, o resultado vai ser bom ou mal? Ao contrário, se você alimenta bons pensamentos, segundo a palavra, você terá bons frutos, bons resultados. Então tudo começa no coração. Portanto, qual dica o Senhor te dá e me dá através dessa palavra? Como eu traduzo essa orientação da palavra, esse código de sabedoria, a milenar, a eterna, que é a palavra de Deus? Estude mais sobre as emoções. Estude mais sobre as emoções. Estude mais, como diz o mestre das finanças, sobre perfis comportamentais. Porque como ele mesmo diz, você vai descobrir que no final das contas, diga assim, nada é pessoal. Diga assim, é perfil. É perfil. O pastor Júnior sempre fala isso. Nada é pessoal, tudo é perfil. E isso, ainda que a ciência ela busque demonstrar aquilo que já existe na palavra, o que eu quero dizer exatamente, já está na palavra aquilo que hoje a ciência apenas tenta dizer que é A, B, C. Ela só tenta organizar de uma forma diferente aquilo que já está também de uma forma, em princípios, em essência, para mim e para você acessarmos. E dentre tantas as coisas que são premissas de uma vida bem sucedida ou mal sucedida, a depender de como você enxerga as orientações de Deus para a tua vida, isto é, você obedece ou desobedece, essa é uma delas, guardar o coração. Eu escutava um testemunho do meu cunhado essa semana. Ele fez uma audiência, entre tantas que ele fez essa semana, e ele disse: maninho, eu fiquei muito mexido com uma das audiências, porque eu fui defender um cliente que foi acusado de homicídio. E depois que eu fui entender a história por trás daquele homicídio, eu tentei me colocar no lugar daquela pessoa. E eu não chorei por fora, mas eu chorei por dentro. Eu me segurei. E o contexto era o seguinte: estavam duas pessoas. A pessoa que foi o acusado e a pessoa que foi a vítima. E essa que era a vítima, ela tinha um grande porte físico. Era mais forte do que aquele que era fisicamente mais forte do que aquele que foi o acusado. E imagine essa seguinte situação. Pastor Anderson, vem aqui, por favor. Estavam dois na calçada, faziam parte da mesma empresa,
Quem trabalha numa empresa aí sempre vê situações fica desse lado aqui, por favor. Não tem aquelas situações que a pessoa, eu estou sendo perseguida na empresa. Quem já passou por isso? Pois bem, eram 2 funcionários. E estava aquele que ele era um pouquinho mais menor do que, vamos imaginar aqui a diferença, né? Eu estou em pé aqui nessa hora. E o pastor Anderson começa a me provocar, e ele provoca. Quem aí já falou a seguinte frase: fala de todo mundo, mas não fala da minha mãe? Quem já falou isso? Fala de todo mundo, mas não fala do meu pai. Fala de todo mundo, mas não fala do fulano que eu amo. Foi exatamente o contexto. O cara ficou provocando, ele ficou resistindo, provocando, resistindo. Quando ele tocou na ferida, imagina, pastor, você fala assim: pastor, eu sei que você vai falar assim, eu sei que na empresa o patrão ele dá muita liberdade pra gente, mas eu sou teu gerente, tu nunca mais vai poder tomar açaí na hora do almoço. Eu vou querer dar ele no pastor antes. Tô brincando aqui. Imagine situações do dia a dia, mas nesse caso foi exatamente isso. Boba, a situação era boba. Pois na hora que ele não aguentou, ele pegou, quebrou uma garrafa. Sabe na hora que você está comendo com alguém, está tomando um refrigerante, alguma coisa assim, um baré, sabe garrafa de baré de vidro? Pronto, secou a garrafa do baré, quebrou e dele na pessoa. Não sei, foi no corpo. O fato é que essa pessoa que ficou muito pressionada naquela situação, ela não queria brigar. Só que ele perturbou tanto, que ele foi, tomou essa atitude. E a prova que os 2 não queriam brigar é que cada um correu para um lado. Ele só deu e correu, deu e correu. Se escondeu, foi para casa. Um dia depois ele descobriu que aquela pessoa que foi ferida, no meio do caminho ela morreu. E aí virou um processo com provas, acusações, provas e assim por diante. E essa pessoa disse: a minha vida desgraçou. Depois de 11 anos, agora que está julgando o meu processo. E são 11 anos que eu não sei o que é dormir direito. São 11 anos que a minha vida nunca mais foi a mesma e nunca mais será. Era numa hora dessa que eu queria estar como advogado pastor, porque eu já ia apresentar Jesus para ele. Mas pela ótica da pessoa, ela se viu numa situação em que, porque ela não guardou o quê? Obrigado, pastor. Vamos aplaudir aí. Obrigado pelo exemplo. Não guardou o seu coração. E quem não guarda o coração colhe aflição, colhe dores que por muitas vezes são irreversíveis. Por isso eu quero te propor algo. Não é fácil guardar o coração, mas é possível. Por isso, a partir de hoje, treine o máximo que você puder guardar o teu coração, pois uma atitude mal pensada ou mal colocada, posicionada, pode estragar a tua vida. Talvez isso fizesse sentido. Talvez você diga assim: pastor, eu queria ter ouvido isso há 10 anos atrás. Mas talvez tenham pessoas aqui que estejam dizendo: que bom que eu estou ouvindo isso agora, porque eu estava planejando algumas coisas que talvez não iam dar certo. Ou talvez essa palavra não tenha tanto sentido, mas talvez ela faça daqui a 2, 3 horas, daqui a 2, 3 semanas, 2, 3 dias. O Espírito Santo vai te lembrar que Ele está dizendo assim: meu filho, as pressões da vida elas vêm, mas eu estou te ensinando a treinar para que você não seja dominada por elas, mas você possa treinar diariamente, dominar a cada uma. Agora não te esquece, são 3, a última é segredo. No final a gente vai fechar com chave de ouro, porque parece que até aqui eu trouxe solução, mas para muitos de vocês talvez vem dúvidas. Não consigo, como que eu faço? Calma o teu coração, que para tudo Deus tem uma resposta. Segunda área que você e eu precisamos. Antes de eu falar, tenho que dar um testemunho. Eu posso dar um testemunho? Esse testemunho é forte. Eu já ia passar para o segundo ponto, só que você não ia sair com a plenitude dessa palavra. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando essa palavra veio ao meu coração,
os rumores dela, porque hoje o Senhor me deu a inspiração, mas os rumores dela já se apresentavam. Quem lembra que eu disse sobre pressão? Hoje de manhã, na vigília, eu falei alguma coisa assim? Mas eu não sabia, eu só sabia que tinha rumores de que seria sobre isso. A palavra tomou um rumo totalmente diferente. Olha aqui, até então eu ia falar de pressão revela o coração, segundo a história de Davi e de Saul. Eu ia mostrar como as pressões, o Saul agiu de uma forma e Davi agiu de outra. Mas sabe o que veio? Uma modéstia à parte, uma sensação assim de que eu não precisava das histórias deles, porque assim como existem heróis da fé na Bíblia, existem heróis da fé entre nós hoje. E eu vou dar aqui a referência de um dos meus heróis da fé. Posso? Está entre nós. Que privilégio é esse? Meu pai. Quero contar a história dele. Queridos, meu pai que muito me ensina sobre isso. Eu sei quem era o meu pai 10 anos atrás. Os irmãos que recebem uma carona uma vez ou outra dele, duvido você ter escutado nesses períodos todos meu pai buzinando para as pessoas no trânsito, ou chamando algum tipo de palavrão ou algo assim no trânsito. Eu duvido. Se foi, muito. Mas eu já cheguei a ver meu pai cantando pneu por besteira na frente de alguém. Eu já vi meu pai saindo com o som no talo, né? E não era ouvindo louvor não, era antes, né, de aceitar Jesus, era ouvindo música pesada. Não música pesada, digo assim, músicas seculares, né? Ele gostava muito de um midback e tudo mais, né? Às vezes eu mesmo não sabia o que estava lá, mas eu gostava da batida também. Só que isso, sem a gente perceber, ministra sobre a nossa alma. E eu já lembro de ver situações que eu vi a nossa vida por um fio, no que diz respeito a algo que poderia sair do controle, simplesmente por um não guardar o coração, simplesmente pelo caminhar sem praticar isso que hoje nós buscamos praticar. Portanto, eu posso afirmar que por experiência própria, testemunho vivo, eu contemplo que o meu pai, a começar por ele, a começar que não era o meu pai nem o pastor Júnior, era o Bill. Diga todo mundo assim, bora Bill! E aqui estava a mulher do Bill, aqui estava o filho do Bill. Mas agora eu posso contemplar por A mais B, que é o pastor Júnior, e ali está a pastora Lene, e aqui os que vos falam é o pastor Neto. Amém? Porque Deus muda a nossa história. Quantos podem aplaudir ao Senhor? E com isso eu posso dizer que orgulho de quem meu pai se tornou, pelo mérito dele também, mas acima de tudo e em primeiro lugar, em Jesus. Que orgulho de ver que a nossa vida mudou a partir do momento que a gente passou a praticar essas coisas. Mas diga assim, tudo tem um começo. Eu quero falar da outra heroína da fé na nossa casa. Tudo começou com uma mulher sábia, que guardou no seu coração em Deus e não desistiu. Minha mãe. Tudo começou em ela saber que nos anos 2000 ela aceitava a Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e longa seria a jornada. E passaram-se longos 7 anos até que meu pai, no dia 18 de abril de 2007, entregou a vida para Jesus. E eu, de fato, no dia que ele entregou a vida para Cristo, eu também entreguei, a minha irmã também entregou. Tudo tem um começo. Eu quero trazer uma palavra de esperança para o teu coração. Talvez você pense, eu não sou perfeito e nem sou o melhor exemplo na minha casa. Mas se você é aquela pessoa que começou uma obra a ser feita na tua vida, também vai uma obra através da tua vida continuar a ser feita. E ainda que pareça que você ainda não está numa estatura de varão ou varoa perfeita, saiba que você está no caminho certo. E as coisas boas só acontecem no caminho de quem está nesse caminho. E o caminho é Jesus. E Jesus é aquele que nos ensina a guardar o coração. E eu posso contemplar que aquilo que um dia ela plantou chorando, nós estamos colhendo sorrindo. Amém? Aleluia! E agora sim, diante desse testemunho, eu quero prosseguir te entregando o segundo código de sabedoria, para que você consiga dominar as pressões da vida. Quem quer ouvir aí? Segundo código é, diga comigo, quando eu estiver cansado, eu não vou desistir. A orientação é: quando você estiver cansado, não desista, mas descanse no lugar certo e depois recomece. Isso, queridos, são coisas que a gente não encontra na internet.
São coisas que a gente não encontra nas linhas, a gente encontra nas entrelinhas da palavra e nas entrelinhas da nossa própria vivência. Quando eu trago pontos como esse, são pontos que eu trago do fundo da alma, para que de fato você encontre nesses códigos, nessas verdades, algo que você consiga aplicar, algo que você consiga identificar na tua trajetória, o que você está passando e como você deve proceder. Todos os dias, o Senhor coloca um vigor e um cansaço em nós. Assim como todos os dias, se você está de pé porque você comeu hoje, você tem a oportunidade de saciar a tua fome, mas você sempre volta a ter fome. Com as pressões não é diferente. Tem momentos em que elas reduzem, tem momentos em que elas afloram, mas em todas elas é necessário que nós venhamos a saber como proceder na hora que o cansaço bater. Como eu procedo na hora que eu tenho vontade de desistir? Eu desisto? Eu estou cansado? Eu devo desistir? Não, você está cansado? A palavra de Deus é para você: descanse, mas com uma observação. Muitas pessoas, quando estão cansadas, elas descansam, mas com um ar de desistência. O que é descansar com um grande risco de você desistir? É você descansar no lugar errado. É você descansar no lugar que, ao invés de você renovar as tuas forças, você mais suga as tuas forças. Quem aí nesse período de férias diz assim: eu vou descansar nessas férias, a pessoa volta mais cansada, porque o descanso que na verdade ela programou que seria X, virou Y. Aquilo que ela pensou que seria ficar numa rede, tomando uma água de coco, numa sombra, numa água fresca, né? Se transforma, daqui a pouco ela pensa: eu vou usar meu tempo para arrumar casa, eu vou usar meu tempo para eu brincar, para eu me divertir. E quando dá, você está mais cansado do que descansado. Mas não é desse descanso que eu quero falar. Eu quero dizer que se no descanso físico nós caímos diariamente nesses erros, eu mesmo fiquei muito feliz de hoje ter conseguido descansar no lugar certo. Além de descansar de fato, literalmente numa cama, a minha alma, o meu espírito se posicionou no lugar de descanso em Deus. Porque quantos de nós podemos ter tempo para dormir, mas não vem o sono? Quantos de nós podemos ter tempo para descansar, mas a gente se espanta e o tempo voa e a gente continua cansado, sobrecarregado? Porque por muitas vezes nós estamos buscando o descanso num lugar aonde o descanso verdadeiro não habita. Portanto, se existe um lugar onde o verdadeiro descanso ele habita, que lugar é este? Eu quero que você ouça o que está lá na palavra de Deus, no livro de Salmos 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Em outras palavras, ele está querendo dizer assim: o teu descanso não deve estar naquilo que os teus olhos podem ver, porque o que os teus olhos veem são maus. O mundo jaz no maligno. Desde que o mundo é mundo, tem pessoas que são trapaceiras, corruptas, tem pessoas que vão te ferir, que vão te machucar. Mas se existe alguém que é fiel e ele vela pela tua alma, este alguém é Jesus. E nele você encontra descanso. Mesmo no teu dia de angústia, de dor e sofrimento, nele você pode encontrar o verdadeiro descanso. Agora diga assim comigo: mas é uma questão de acesso. Amém? É uma questão de acesso. Imagine só, nesse período de férias, que eu tenho uma casa lá em Salinas, e aí eu tenho as chaves dessa casa, e eu digo assim: junto do molho desse, não, vou te dar o carro para ti ir para lá, vou deixar aqui em cima dessa mesa, vou deixar aqui, irmão, vou deixar aqui a chave do carro e a chave da casa lá de Salinas, pode ir. Imagina só que você faz tudo, prepara as malas, pensando que você vai descansar, né? Você pensa em tudo, pensa nas malas, pega a escova de dente, pega tudo que você precisa para passear, arruma o feijão, arruma a farofa, leva o açaí, prepara a tua mala e você vai embora. Chegando lá,
você esqueceu o principal, o acesso, a chave. Quem já chegou em casa e você procura, cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Não dá uma agonia? É aí que habita a agonia. Quando nós lembramos de tudo, mas esquecemos que para acessar o lugar de descanso, Deus entrega as chaves para a gente. Deus entrega códigos para a gente. É exatamente isso que Deus está fazendo com você. Então, para que você não somente ouça essa palavra, mas ela faça sentido na tua caminhada, nesta semana ainda, é necessário que você se achegue diante de Jesus e pegue na mão dele e receba dele, não do pregador, mas do próprio Espírito, aquilo que ele está liberando sobre você. E esse acesso já não depende mais de mim. O meu papel é levar essa palavra até os teus ouvidos, mas é papel seu, em conjunto com o Espírito, permitir que essa palavra saia daqui e venha para cá. Porque se você parar para pensar, as duas palavras, elas têm correlação, elas estão interligadas. Já que vem daqui para cá, eu guardo o meu coração, é o primeiro ponto, né? Se você guarda o teu coração, você se prepara para quando Deus te entrega uma chave, que é o quê? Estou cansado, estou sobrecarregado. Gente, a palavra está aí, mas quantos se veem cansados e sobrecarregados, mas não tomam posse da palavra que diz: ei, está cansado, está sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso é uma questão de acesso, está aqui. Se você não acessar, você pode ter a chave da casa mais linda, se você não pegar na mão daquele que está te outorgando, está te entregando a bênção, de nada vai adiantar. Vai ser como aquela pessoa que olha uma cachoeira linda e maravilhosa, mas nunca experimenta o que é estar lá embaixo dela. Assim são as palavras e as bênçãos de Deus. Elas estão aqui jorrando no altar, elas estão sendo liberadas. Enquanto eu e você não nos colocamos diante do altar para recebê-las na nossa vida, de forma prática, personalizada, nós vamos ver como a irmã, a pastora Elane, ela trouxe uma palavra de testemunho para nós aqui. Ela teve uma atitude de ousadia para testemunhar. De quebra ela fez uma pregadinha, como a gente fala, né? Uma mini pregação. De prega, como é? Eu inverti. De quebra, ela fez uma pregação pequena. Isso só foi possível porque ela está vendo, mas ela está se colocando debaixo desse lugar. Amém? Falando em cachoeira, olha o que o Senhor nos fala sobre essa questão de água. Que muito mais do que você acessar rios de águas vivas, Ele quer fazer do teu interior fluir esse rio de águas vivas também. Entre outras palavras, é como se, assim como hoje eu estou dando esse exemplo, você sabia que eu não estou te dando a cópia original? Eu não estou te dando a chave original? Eu estou apenas reproduzindo. Uma chave fica comigo, eu bato uma cópia, eu te entrego. Mas você já tentou bater cópia de uma chave que não tem uma chave, não existe? É impossível. Você só pode reproduzir aquilo que você tem, aquilo que você recebe. Estou aproveitando as coisas que estão aqui no dia a dia para a gente trazer reflexões. Mas o fato é que, concluindo, para eu também não ficar andando nos exemplos que o Espírito vai nos permitindo trazer, eu quero resumir trazendo ao teu coração que, infelizmente, muitas pessoas, elas estão perdidas e elas vivem desastres. Simplesmente, aí fica a chave de ouro para matar esse segundo ponto. As pessoas estão perdidas e vivem desastres. Sabe por quê? Me pergunte, por quê? Simplesmente porque elas querem descansar quando é hora de recomeçar e querem recomeçar na hora que é para descansar. Por que isso é poderoso nos dias de hoje, na atual conjuntura que a igreja vive? Hoje é dia de culto. Amanhã você reproduz o que você viveu no culto, na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Terça-feira, volta de novo, te recompõe, te fortalece. Recebe mais uma palavra poderosa. Aí você já tem a oportunidade de jorrar isso na tua célula. Como a porção de terça, de domingo é tão grande,
Na quinta ainda sobra para te jorrar sobre a tua família. Aí você volta da guerra, né? Sexta-feira é dia de discipulado, é dia de casas de paz, é dia de interação, é dia de fortalecimento. Pega o sábado, vai ter comunhão com a tua célula. Vira o domingo, de manhã você já tem não só um café da manhã físico, você tem um café espiritual, que é a escola. E chega domingo aqui, é o dia da colheita, é o dia da alegria, é de você falar assim: eu não só fui cheio, mas eu descobri que é importante ser cheio e processar aquilo que eu recebi. É importante eu receber, mas eu liberar também. Irmão, ele só aperte num espaço. Aí, espaço, botão de espaço aí na mídia. Ah não, já passou já. Era para pular o anúncio. Quem está entendendo essa palavra? Ela é complexa, mas eu estou tentando simplificar ela para mim e para a tua caminhada. Porque de nada adianta eu estar falando de Gênesis e Apocalipse aqui, se eu não pegar o fundamento bíblico e fazer uma aplicação prática para mim e para você. Então você percebeu como é que se dá esse processo de alguém inverter a ordem de prioridade. Eu falava hoje de manhã, eu falava algo muito interessante de manhã, que depois eu fui refletir, eu falei: é interessante isso que foi compartilhado. Eu disse assim: hoje de manhã a aula foi densa, foi bem densa a aula, muito conhecimento, muita coisa interessante. Falamos sobre a mordomia, né? No corpo, nos pensamentos, nas palavras, nas finanças. Mordomia cristã é nós entendermos que tudo é de Deus e nós somos administradores daquilo que Ele nos dá, não o contrário. E em cima desse contexto eu fiz uma reflexão, disse assim: ó, tenho certeza que se você veio na sexta, que foi o dia de graça, você está muito feliz e leve para receber porção densa de conhecimento. Agora eu falei, se você não conseguiu vir na sexta, talvez a aula de hoje foi pesada para você, simplesmente pelo fato de nós entendermos que entre a sexta e o domingo teve o sábado inclusive, para você ter a graça, você despejar a graça, renovar suas baterias, vir para o domingo receber conhecimento. Está entendendo como é um ciclo que gira? Quando eu falo que a igreja ela tem um cardápio espiritual, é exatamente isso. É como se Deus estivesse sendo nosso nutricionista espiritual hoje. Ele nos mostra aquilo que nós precisamos diariamente. E detalhe, não é aquela coisa para você 24 horas estar na igreja, 24 horas você está, não. É aquela coisa que se você tão somente souber o tempo para cada coisa, você vai viver feliz. E aí você não vai cair no erro. Acontece que muitos querem tapar o sol com a peneira, muitos querem resolver consequência e não querem tratar a causa. Esses dias o meu cunhado, ele me perguntou: ainda está na dieta? Eu falei: tô. Mas eu já nem respondo assim para ele. Muitas pessoas, o meu cunhado: e aí, como é que está a dieta? Queridos, eu já falei dessa história para vocês. Quando alguém está com a conta negativa, ela tem que ralar muito para ficar no azul, não é verdade? Ela tem que continuar ralando se ela quiser subir de nível, não é verdade? Mas o que eu quero dizer com isso é que existem estações. As estações que você corre atrás dos prejuízos, você vai lá, conquista. Mas depois tem a estação que você tem que também surfar um pouco, né? Celebrar. Você também tem que administrar. Então hoje em dia a minha dieta ela acontece inclusive principalmente quando ninguém está vendo. Você sabia que eu já lanchei antes de vir e o meu lanche ele é pesado, a minha janta é pesada, tudo pesadinho. E o que está acontecendo? Eu estou percebendo que eu estou mantendo os 90 quilos que eu consegui chegar, de 115 para 90. Eu cheguei a 88, depois fui treinar, malhar, estou ganhando com massa. Fiquei agora esses tempos agora sem treinar, diante da virose. Mas o fato é que eu estou percebendo, eu estou tirando essas lições, eu estou mantendo. Porque eu estou entendendo que é um estilo de vida. Então, resumindo, quando a gente trata a causa, as consequências mudam. Uma coisa que a pastora me falou esses dias que muito me chamou a atenção: a gente de fato só passa a receber novas colheitas quando a gente muda a semente que a gente está plantando. Amém? Então, a gente está numa fase disso inclusive. Nós estamos plantando muito ministerialmente, em todos os sentidos. A gente reduziu as outras sementes.
Só que a gente está naquela fase assim da esperança das primeiras colheitas. E eu já tenho dito, vamos nos alegrar, porque na casa do Senhor a gente já pode contemplar colheitas acontecendo. Um ano em que nós decidimos realmente viver o jubileu. Um ano em que nós decidimos dizer assim: Senhor, estamos vivendo naquilo que plantamos e pela fé estamos colhendo. E colhendo de tal modo que não falta, de tal modo que a abundância tem se estabelecido. Tudo porque nós estamos entendendo esse código, que é você colocar cada coisa no seu lugar. Então existe o dia da intensidade? Existe. Mas se você está cansado, saiba usar bem. Que você consiga se valer bem do teu dia de descanso. Então eu falo de algo que eu estou fazendo. Eu não admito nos dias de intensidade eu estar um bagaço. Se eu sei que antes de um dia de intensidade eu tive um dia para eu realmente descansar. Então onde você está descansando? No dia que é para você estar usando com a tua família, será que você está indo visitar outras igrejas? Você é pastor, é? Para você ir pregar em outras igrejas? O que você está indo fazer? Ou você é guloso espiritual? Que você tem uma casa de oração. Você já viu aquele primo que na hora do almoço ele quer passar na casa de todos os familiares? Você não pode viver os teus dias como se fosse uma noite de ceia de Natal, de virada de ano, que você vai na casa do um, come um pouquinho, vai na casa do outro, come um pouquinho. Você está me entendendo? Qual é a fase do ano que a gente mais engorda? É essa fase. Você precisa entender que tem dias de pico, dias extraordinários. Mas no ordinário, se você tão somente se organizar, você nem vai precisar chegar nesse dia. Eu estou estafado, eu estou assim estourado. Mas ainda que você chegar nesse dia, saiba que o Senhor te dá o lugar certo para você repousar, descansar, não desistir. E quando você recuperar as suas forças, você recomeça. E você recomeça de uma melhor forma, porque você descansou no lugar em que o Senhor te renovou, te transformou e te faz melhor para a estação que está diante de você, para você acessar. Diante de todo esse contexto, para eu encerrar e para o terceiro concluir, eu te faço uma pergunta. Pergunta para quem está no teu lado: meu irmão ou minha irmã, o semestre que chegou para você, ou você que chegou para o semestre? Faça essa reflexão. O novo semestre que já está existindo, foi ele que chegou? Ou é você que está dizendo: ei, segundo semestre eu estou chegando? Só responde a opção 2, que é eu estou chegando no segundo semestre, quem está embasado nesses códigos. Porque quem não guarda o coração, e além de não guardar o coração, aquele que vive cansado, ele fica na inércia. A vida vai levando ele. Não é ele que tange a vida, não é ele que dá ritmo para a vida. Hoje em dia eu tenho aprendido muito com isso. Não os que nós damos. Está gravado aqui, se alguém vê isso daí vai ter que ouvir mesmo. Eu fui convidado para dar aula no Instituto Teológico Quadrangular, para uma turma, 2 turmas que se fizer uma dá 10 alunos. E de manhã tem 5 e de tarde tem 5. Eu já dei a solução, que era para unir, que estava tranquilo. Foram turmas que no início do ano começaram 10 cada uma, mas sempre no final do ano tem aqueles que desistem. E o que está acontecendo? Pastora Bia, pastor Wagner são prova. Inclusive eles não foram na aula minha ontem de tarde. Puxem a orelha deles depois. De uma turma de 5 alunos, falta 1, falta 2, já fica só 3. Então o que eu fiz? Eu ditei o meu ritmo. Falei: pastor, eu só estarei na turma da tarde. Peça aos alunos que estarão livres no segundo horário para irem. Se não, eu estou me valendo da tecnologia. Eu vou para lá, parece quem vai viajar, com a minha maleta cheia de coisas. Para quê? Para eu gravar a aula, uma boa iluminação, com bom áudio. E pronto, solucionei. Eu estou ditando o ritmo, porque em outros tempos eu não saberia dizer não. E o que eu ia fazer? Eu ia me descabelar. Quem estava na vigília viu como estava a minha voz aqui? Quem estava na vigília? Não tinha condições de eu dar aula de manhã, queridos. Minha voz ainda amanheceu um pouco rouca.
Agora imagina se eu fico naquele tempo em que a pessoa fica na estafa assim, sabe? Descabelando para resolver um monte de coisa. Aprenda a dizer não. Aprenda a se posicionar, mas se posicione estabelecendo prioridades e entregando soluções. O meu desejo não é que você faça tudo na casa do Senhor, mas espera aí, os talentos que Deus te deu, Ele não te deu à toa. Ele vai te cobrar o que você está fazendo com esses talentos. Se disponha na casa do Senhor, porque sim, a seara é grande, poucos são os verdadeiros trabalhadores. Estatísticas mostram que apenas entre 10 a 20% de uma membresia de uma igreja, ela realmente é ativa, ela é entregue. E quanto a isso eu já não me frustro mais, eu não me descabelo mais, mas eu luto diariamente para que a proporção dos 20% aumente. Porque 20% de 100 é 20, mas e a hora que chegar 20% de 2.000 é quantos? 10% é 200, 20 é 400 pessoas ativas. É por isso que você tem um papel fundamental, de você ser um instrumento de ganhar pessoas para Cristo. Porque o céu tem uma urgência, e é necessário que você entenda de uma vez por todas, que se você é cidadão do céu, você não deve ajustar o céu para o teu padrão da terra. Você tem que ajustar a terra para o padrão do céu. E aí sim, você vai perceber que até no dia do teu cansaço você encontra renovo, porque você está no propósito. E quem está no propósito alinhado, o Senhor te alimenta, o Senhor te sustenta, o Senhor te renova, porque você acessa o verdadeiro lugar de descanso em Deus. Aplauda o Senhor. Tudo tem um tempo determinado, a palavra nos diz em Eclesiastes 3:3. E com certeza um coração alinhado com Deus, ele vai se encontrar e ele vai avançar, não só na velocidade certa, mas ele vai prevenir desastres na sua caminhada. Para nós encerrarmos, diga: quando tudo travar e você não souber aplicar o ponto 1 e o ponto 2, eu vou te dar a última solução para a gente concluir. Porque talvez você fale: pastor, tudo que o senhor falou é uma beleza, mas eu não consigo guardar meu coração, eu não consigo me organizar e a minha vida está um desastre. Quando tudo falhar, eu quero te entregar uma palavra profética nessa noite. Faz assim para quem está no teu irmão assim: tem boca? Tem boca? Peça ajuda. Amém? Quem tem boca vai para Roma, vai para a igreja, né? Se você for olhar na verdade a palavra Roma, é amor ao contrário. Quem tem boca vai ao ousado amor. Amém? Peça ajuda. Se tudo isso falhar, peça ajuda. Para quem, pastor? O Senhor tem uma família que serve ao Senhor. A tua família está na presença de Deus. Nem sempre foi assim. Eu quero te dizer uma coisa: se a sua resposta é: para quem eu peço ajuda? A minha família não serve a Deus, sou o único da minha casa que ainda estou de pé. Deixa eu te falar uma coisa: você tem uma igreja para chamar de família. Diga para quem está no seu lado: você tem uma igreja para chamar de família. Mas o ouro está aqui. É vindo para essa igreja que você também vai ter uma família para chamar de igreja. Aleluia. Um dia minha mãe só serviu sozinha, ela continuou vindo para a casa do Senhor, e só ela estava na casa do Senhor. Mas pelo fato de estar e permanecer no caminho, hoje ela pode chamar a família dela também de igreja do Senhor. Não desista, persista, porque não à toa Deus chamou você para esse tempo. Talvez você pense que você é o menor da sua casa, ou o menos improvável. É exatamente você que Deus quer usar. Aleluia. Foi exatamente assim com a nossa casa. Para eu concluir, eu quero te entregar um código poderoso. Diga comigo: os lugares que eu frequento revelam os objetivos que eu busco. Qual o melhor exemplo que eu tenho para te dar? Academia. Você sabia que ninguém vai para a academia malhar? As pessoas vão para a academia para conquistar o quê? Uma boa saúde, uma boa estética. Com isso, na maioria das vezes, essas pessoas estão se cuidando para alguém, ou algumas se cuidando para não perder alguém. É ou não é verdade? Ninguém vai para lá para malhar. Nós vamos para cumprir um objetivo.
um propósito. Aleluia. Assim também, ninguém só vem para a igreja. Se você vem para a casa do Senhor, você vem buscar em primeiro lugar uma experiência com Deus. Você vem buscar a vida com abundância que Deus te promete. Mas acima de tudo, você também vem fortalecer a salvação, não só para você, mas para a tua casa também. É ou não é verdade? Então, quando você vem para a igreja, nunca será só sobre vir para a igreja. Você concorda? Quando você vem para a casa do Senhor, existem essas verdades que são mais profundas do que qualquer coisa que você possa achar que é. Quando eu estou batendo na tecla, olha, se envolva, esteja presente, não é por outra coisa a não ser porque eu sei que o final dessa equação é bênção. O final dessa conta vai dar positivo, vai dar bênção para mim, para você. Eu quero agora que você complete algo poderoso comigo. Você que conhece a palavra, quando eu começar a dizer algumas palavras, você vai completar automaticamente. Existe uma palavra de Deus que diz assim: peçam e receberão. Então, em outras palavras, quem pede, quem busca, quem bate, aleluia. Assim também, eu quero te dizer que isso não sou eu que falo. A palavra nos afirma em Mateus 7,7. Amém? A palavra nos diz em Mateus 7,7: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei a porta, abri-se-vos-á. Abri-se-vos-á quer dizer, queridos, que essa palavra é para mim, para você. É para você, é para você, é para você que está aqui. Amém? E para eu concluir, então, queridos, a partir de hoje, grave essas 3 palavras no teu coração, esses 3 códigos. Entenda que se você está nesse lugar e você não está conseguindo aplicar, ou guardar o coração, ou organizar a tua casa, a tua vida, entenda que você não está sozinho. Peça ajuda, e essa ajuda te será liberada na medida que você pede, na medida que você busca, na medida que você bate. Amém? Para eu concluir, a partir de hoje, treine esses códigos de sabedoria, e você vai passar então a dominar as pressões da vida. Resumindo, os 3 códigos: guarde o seu coração. Quando você estiver cansado, descanse no lugar certo e recomece. E terceiro, quando não tiver forças, lembre que você não está só. Você já tem uma igreja para chamar de família, e terá em breve a tua família, que também você vai poder chamar de igreja. Fez sentido essa palavra para você? Se fez, fique de pé, aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Falei para a pastora isso, falei, essa palavra a gente pensa que vai durar 20, 30 minutos, 50 minutos, mas eu acredito que foram 50 minutos bem aproveitados, para nós termos uma semana extraordinária. O meu pedido a Deus é que essa palavra não fique aqui, mas ela ecoe durante toda a tua semana, e ela venha gerar um impacto na tua vida. Mas você achou que acabou? Diga para ele do teu lado: acabou, Jéssica? Quem lembra desse meme vai lembrar agora, né? Não acabou, Jéssica. Lembra que eu falei que tem um código secreto que eu ia liberar? Um 4º ponto? Pois bem, quem lembra do 4º homem na fornalha? É um spoiler. O 4º ponto, querido, tem a ver com o seguinte: se você praticar essas 3 coisas que eu preguei para você nessa noite, você vai, diga assim, dominar as pressões da vida. Agora, ouça com atenção. Você praticar esses 3, você domina as pressões da vida. Agora, muito além disso, se você praticar o código secreto que eu vou te liberar agora, algo sobrenatural vai acontecer. Além de você dominar as pressões da vida, você não será dominado pelas pressões da vida. É importante isso ou não é? Então, prepara teu coração.
A verdade que eu a coloquei como se fosse secreta, na verdade, ela está disponível para todos nós, mas muitos não a acessam. A verdade é que o quarto ponto dessa palavra é simples. Você pode ser canal de Deus para quem está no seu lado agora? Diga assim: meu irmão ou minha irmã, aceite a Jesus. Nós estamos há 2 semanas da festa das águas, e nós estamos aqui com um propósito: trazer uma palavra de salvação. E essa palavra, ela tem tudo para parecer que é só para te dar vida com abundância, porque quem guarda o coração tem vida e abundância. Quem se organiza, sabe o tempo de cada coisa, o tempo de descansar, de gastar a vida, tem vida com abundância, vive mais. Quem pede ajuda, vive mais. Mas quem aceita Jesus, essa pessoa, com certeza, ela vai estar num outro patamar, porque ela já não vai mais caminhar só por aquilo que ela pode fazer, mas ela vai caminhar por aquilo que o Espírito Santo pode fazer por ela. Quem quer receber isso na sua vida? Por que é importante aceitar Jesus, pastor? Porque essas 3 coisas que eu te entreguei, elas podem falhar. Nem todo dia você guarda o coração, é verdade ou não é? Mas com Jesus você consegue guardar o coração. Nem todo dia você encontra descanso, é verdade ou não é verdade? Mas toda vez que você separa um tempo para estar com Jesus, Ele é o verdadeiro descanso. Que assim como está escrito na palavra, até uma pedra vai virar travesseiro para a tua cabeça. Aleluia. E em último lugar, já que eu te falei para pedir ajuda da igreja, a igreja também falha. E no dia que essa igreja falhar, o dono da igreja não falha. Me diga quem é o dono da igreja. Quem é o dono da igreja? O que falta para você aceitar Jesus? Porque parece que quando a gente ouve essas palavras, a gente fala assim: eu vou anotar isso, muito legal, vou guardar meu coração, muito legal, vou organizar a minha vida, muito legal, vou pedir ajuda. Mas você esquece que tudo isso vem de uma fonte. Que Jesus está querendo dizer assim: meu filho, eu te atraio por aquilo que vem da minha fonte, mas eu não quero que você fique na razoabilidade. Eu quero que você venha mais profundo. Eu quero que você beba da fonte inesgotável que vem de mim. Meu filho, é muito bom receber uma palavra de alguém que já vive comigo e que todo dia está treinando, exercitando. Nós não somos perfeitos, mas todo dia a gente está treinando. E quem treina joga, quem treina se fortalece. Mas não sou Deus para estar contigo naquele lugar onde não é um culto. Não sou onipresente para estar contigo na hora da tua angústia. Não sou onisciente para saber o que passa nos teus pensamentos. Não sou nem poderoso para resolver todos os teus problemas. Mas eu falo de alguém que é. E se eu falo como testemunha daquilo que Ele fez na minha casa. Eu não estou falando de algo que você não pode ver. Aqui está meu pai, minha mãe, minha avó, minha esposa, minha irmã, meu cunhado, meus filhos. Isso é pouco, principalmente nos dias de hoje. Levou um tempo, mais de uma década. Mas não é porque Deus estava se atrasando para entregar. É porque Deus estava nos preparando para não só receber a bênção, mas manter a bênção diante do altar. E eu te digo, a fonte continua sendo Jesus. Então de todo o meu coração, eu falei tudo isso aqui só para te dizer: aceita Jesus. Eu poderia começar o culto, a palavra dizendo assim: aceite Jesus. Mas não,
O Senhor me usou nessa noite aqui para fundamentar alguns entre os inúmeros motivos pelos quais você tem muito mais a ganhar do que a perder ao entregar a Jesus a sua vida e fazer uma aliança com Ele. Mas se eu gastei 50 minutos de saliva de voz, e não é só sobre 50 minutos, nós meditamos, ficamos um dia inteiro em consagração, um dia inteiro que o nosso coração fica aqui nesse momento. Será que eu faço isso à toa? Será que eu faço isso? Por que eu faço isso? Porque de fato quem é salvo entende que ele passa a ser chamado para salvar. E é isso que Jesus quer fazer com você também. É isso que Jesus quer fazer com você também. Feche seus olhos.